No ano em que completa uma década, o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente recebeu o primeiro lugar no prêmio CNMP, entre centenas de boas iniciativas realizadas em todo o país na categoria Indução de Políticas Públicas. Ao meu lado, o Procurador do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, também conhecido como Doutor Peteca no país inteiro. Doutor Antônio, qual foi a inspiração para criar esse programa em 2008? Olha, naquele ano nós fizemos uma campanha nacional chamada Educação Resposta Certa contra o Trabalho Infantil, por ocasião do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O que observamos é que os educadores não estavam muito envolvidos com a temática e que havia, nos dados do IBGE, um percentual em torno de 80% das crianças que trabalham na escola, com evasão escolar 3 vezes maior. Então, nós percebemos que era necessário envolver os educadores na luta contra o trabalho infantil, porque eles convivem 5 dias por semana, 200 dias letivos por ano, com 80% das crianças que trabalham. Agora, era um desafio muito grande. O problema havia, na época, eram quantas crianças e adolescentes em situação de trabalho no Ceará? 293 mil. Isso entre 2007, 2008, 2009, esses números não reduziram, ficaram estacionados nesse patamar, entre 293 e 294 mil. Quer dizer, um universo muito grande. E qual foi o primeiro passo para começar a mobilizar esses educadores? Como começou o programa efetivamente, na prática? Então, logo após a campanha do 12 de junho, nós fizemos uma audiência pública e convocamos os secretários municipais de educação para apresentar uma proposta de ação continuada. Um trabalho feito apenas uma vez por ano, no dia 12 de junho, não é suficiente para conscientizar a sociedade. Era necessário multiplicar o número de pessoas que estavam conscientes sobre o problema e que estavam dispostas a lutar. Então, a audiência pública foi para apresentar a proposta do Peteca para os secretários municipais de educação, tendo em vista a necessidade dessa parceria das secretarias, para que depois, junto com os educadores, os técnicos das secretarias, os educadores e as escolas, pudéssemos multiplicar essa ação no âmbito dos seus municípios. Doutor Antônio, o senhor não fala tanto a respeito disso, mas em que medida a sua história de vida, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua história, para a gente conhecer um pouco desse outro lado, o Antônio que não é procurador do trabalho, antes de se tornar procurador. Como é que foi sua infância no município de Morada Nova? No município de Morada Nova, eu fiquei ali só até os 7 anos e logo em seguida fui morar no município de Redenção. Redenção que tem um histórico, né, do primeiro município que libertou os escravos no Brasil e tudo, mas ali eu comecei a trabalhar já com os 8 anos. Isso eu trabalhava no contraturno, estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Mais tarde, quando eu já tinha 12, 13 anos, que passei a estudar à tarde, aí eu comecei a trabalhar pela manhã. Então, o senhor trabalhava em que atividade? Agricultura. Na agricultura com o meu pai e meus irmãos, agricultura familiar. Era no plantio de mandioca, de feijão, de arroz, agricultura de subsistência. E o senhor passava quanto tempo trabalhando por dia, mais ou menos? Uma média de 4 a 5 horas, que era do horário contrário ao da escola, né, o contraturno. Eu comecei a estudar pela manhã, então eu trabalhava à tarde, geralmente de 1 hora até às 16, 17 horas, era o horário de trabalho. Em algum momento o senhor pensou em deixar a sala de aula, de desistir dos estudos? Teve algum fator na sua vida que o senhor, por pouco, deixa de frequentar a escola? Não porque eu quisesse, na verdade eu gostava de estudar, mas em 1983 era um ano, já uma sequência de anos de seca e se anunciava como mais um ano de seca. E aí meu pai estava sem dinheiro para comprar o material escolar e aí ele disse, olha, esse ano vocês não vão estudar, o ano está difícil, eu estou sem dinheiro, então a gente vai trabalhar e aí no próximo ano vocês voltam a estudar. Mas aí a professora, no primeiro dia eu não fui para a aula, no segundo dia ela passou lá em casa, conversou com meu pai, querendo entender porque que eu não tinha ido para a aula, ele explicou a situação e ela o convenceu a comprar o material escolar fiado lá na mercearia para que voltássemos a estudar. E no dia seguinte
No terceiro dia a gente já voltou a estudar. Qual era o nome dessa professora? Marlineide. Marlineide, ela era minha professora orientadora do 5º ano do ensino fundamental, hoje seria o 4º ano. Então ela foi determinante. O 6º ano, aliás. Foi absolutamente determinante na sua vida. Sim, sim, ela foi determinante na minha vida e eu vejo depois que muitos professores o são no dia a dia das crianças e adolescentes, sempre que vão buscar lá incentivar, apoiar, porque há sempre algumas dificuldades que as famílias enfrentam. E é necessário que, nessa hora, tenha aí uma rede de proteção. Tem o Conselho Tutelar, que na época não existia. Nós tínhamos, naquela época, só a professora mesmo, né? Mas hoje a gente já tem o Conselho Tutelar, tem os profissionais da assistência social, do CRAS, do CREAS, tem o serviço de convivência, tem algumas políticas públicas que na época a gente não tinha. Nós vemos que aqui houve, inclusive, no Ceará, uma pesquisa recente, um levantamento realizado em 59 municípios, que apontou justamente o trabalho doméstico como o segundo, a segunda atividade que concentra maior registro, né, maior volume de registros de trabalho infantil. E é um trabalho, qual é a dificuldade, por exemplo, de se investigar esse tipo? Porque ele acontece no interior dos lares. Então, como quebrar essa barreira? O que tem sido feito nesse sentido para tirar essas pessoas, essas crianças e adolescentes da situação de exploração? A gente costuma dizer que não podemos entrar nas residências, mas podemos entrar nas consciências. E então, o que a gente tem buscado fazer para combater o trabalho infantil doméstico é esse empoderamento de crianças e adolescentes, de mostrar para ela a questão dos direitos e ela perceber que está tendo os direitos violados, porque muitas já começaram desde cedo nessa vida e acham até que é normal. Ela não acha isso uma exploração porque já aconteceu isso com a mãe dela, com os irmãos, e ela acha isso normal. Por isso que é importante trabalhar a conscientização das próprias crianças, que elas relatam, por exemplo, se você for em escolas em que tem adolescentes na educação de jovens e adultos, no EJA, você vai ver que muitas delas estão no trabalho doméstico. E aí nós estamos falando de uma das piores formas de trabalho infantil, em que a questão da exploração, do abuso sexual é uma das marcas fortes. A questão do assédio moral é muito presente, além dos riscos de acidentes próprios do tipo de atividade. Tanto é que é uma das piores formas de trabalho infantil, está na relação, né? Na lista TIP. Isso, e é importante destacar esse fato, porque muitas vezes a sociedade não tem conhecimento disso e acredita, por exemplo, de que é permitido o trabalho de adolescentes entre 16 e 18 anos, que em atividades normais, comuns, não prejudiciais, são permitidas. Entretanto, essa atividade, por estar entre as piores formas, qualquer dessas atividades das piores formas não é permitido nem mesmo para adolescentes entre 16 e 18 anos. Doutor Antônio, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa e voltamos logo mais. Vamos conversar um pouco mais a respeito de trabalho infantil e dessas estratégias para combater esse tipo de prática. Você acha que criança deve trabalhar? Não, criança não. Criança tem que brincar, estudar, trabalhar não. Criança não, mas adolescente acredito que sim. Na minha opinião, crianças não devem nunca trabalhar. Como a gente está abordando a questão dos riscos, as crianças, elas podem sofrer acidentes gravíssimos. Estão sujeitas a adoecimentos que vão se mostrar crônicos e ainda estão sujeitas a riscos psicológicos que são imensuráveis. Quando falamos em crianças, estamos falando em pessoas que merecem proteção integral e absoluta de toda a sociedade. Quando colocamos essa criança em situação de trabalho, nós estamos tirando ela desse cerco de proteção. Estamos colocando ela em uma exposição a riscos e não podemos garantir que ela vai sair incólume dessa exposição. Então, crianças devem estudar, crianças devem brincar, crianças devem ser crianças, devem viver a infância. E não faz parte da vivência da infância o trabalho. Resguardar, garantir o direito de crianças e adolescentes é o foco do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, PETECA, que completa agora em 2018 10 anos de existência. Eu volto a conversar com o procurador que idealizou esse programa, Antônio de Oliveira Lima. Houve uma redução muito expressiva aqui no Ceará
de 70% dos casos de trabalho infantil. No início da entrevista nós falamos que em 2008 eram quantos mesmo? 293 mil. 293 mil, hoje são em média 85 mil, o que representa essa redução de 70%. É algo a se comemorar, mas existe um desafio muito grande também para que essas crianças, essas 85 mil crianças, também sejam retiradas da situação de exploração. No ano de 2009, o Peteca passou a ser nacional, né? Virou o MPT na escola. E como é que isso se deu na prática, doutor Antônio? Quando nós iniciamos o projeto e já nos primeiros 100 dias, o programa Trabalho Legal produziu uma matéria já sobre o tema. E aí foi na reunião nacional da Cor de Infância apresentado o projeto. E propusemos que essa experiência do Ceará fosse estendida em nível nacional e propusemos o projeto MPT na Escola com esse objetivo. O projeto MPT na Escola pega toda a metodologia do Peteca, os conteúdos, então nós elaboramos um cartilha e um manual com orientações pedagógicas e foram produzidos 300 mil exemplares desse material para distribuir em todos os estados e já em junho de 2009, foi lançado o projeto nacional por ocasião do dia 12 de junho. A partir do ano 2010, ele começa a ser executado em alguns estados. A meta inicial proposta pela coordenadoria foi desenvolver o projeto em 4 municípios por unidade da federação. Quando chegou em 2013, o estado de Minas Gerais, a doutora Elaine propôs ampliar a participação do Estado, para além daqueles municípios, daqueles 4 municípios, ter uma participação mais ampla como no Ceará. Então, foram realizadas algumas audiências públicas, 7 audiências públicas no interior, e houve uma adesão de 42 municípios no estado de Minas Gerais. A partir de 2014, essa experiência de expandir o projeto foi levada a outros estados, e a gente chegou a 16 estados. Qual é o desafio que o senhor considera que é comum? O senhor viaja o país inteiro, né, já mobilizou essa ação, essa iniciativa em diferentes estados do país. O que o senhor vê e pode apontar de desafio incomum em relação ao combate ao trabalho infantil? O que existe em comum no Ceará, com o sul do país? Eu creio que os aspectos culturais são comuns em todo o país, mas eles são mais fortes na região sul e mais fortes também no sudeste. A estatística aponta que cerca de 90% dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, porque praticaram algum ato infracional, eles vieram do trabalho infantil. Também em torno de 90% dos adolescentes que são vítimas da violência, que são assassinados, também aqueles que praticaram o próprio ato, que acontece muitas vezes, também vem dessa experiência do trabalho infantil. A que se deve esse aspecto cultural mais forte nas regiões sul e sudeste do país? A questão dos imigrantes que ingressaram aqui no nosso país com esse intuito de trabalhar, tem esse aspecto histórico, doutor? Sim, esse é um dos fatores apontados, um dos motivos apontados para uma mais forte barreira cultural na região. Os imigrantes alemães, italianos, trabalhando muito na questão da agricultura com a família, considera muitas vezes o trabalho como uma forma de educar. A questão de trabalhar a sociedade, conscientizá-la no sentido de ver o trabalho infantil como uma violação de direito e perceber que essa violação de direito está associada a outras violações, é um dos fatores que a gente precisa avançar ainda. Os adolescentes que de repente estão nos assistindo em casa e que quiserem participar, ficaram entusiasmados, né, e querem participar, querem exercer o seu direito como cidadãos, como é que eles podem fazer para ingressar nesses comitês? É possível? Sim, é possível, e nós, através do e-mail do comitê, o conapet@gmail.com, a gente recebe aí os contatos, tem municípios que têm buscado, né, organizar os seus comitês municipais, então nós temos buscado dar esse apoio, inclusive por videoconferência, temos feito as capacitações dos adolescentes, as oficinas. Estamos terminando assim para cima, com esperança, né? Então que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo. Então, são muitas questões que a gente traz nessa caminhada de 10 anos. Então, o que nós precisamos hoje é engajar todos na luta contra o trabalho infantil.
certo? Nós temos esses atores da rede de proteção, nós temos adolescentes, mas precisamos, por exemplo, envolver universitários, envolver até os alunos do ensino médio, porque nós temos trabalhado o projeto basicamente no ensino fundamental, e, claro, envolver todas as entidades da sociedade civil, os órgãos do poder público. Então, todos junto contra o trabalho infantil. Chega de trabalho infantil, essa é a mensagem que nós trazemos para envolver toda a sociedade e, de fato, acabar com o trabalho infantil, não só com o trabalho infantil, mas todas as violações de direito da criança e do adolescente. Porque se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Então é com esse chamamento que nós encerramos a entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Antônio de Oliveira Lima. Muitíssimo obrigada pela sua fala tão inspiradora e tomara que ela inspire muitos e muitos por esse Brasil afora. Obrigada. Obrigado.